Vocês já devem saber que eu fiz alguns vídeos do canal falando sobre o nível de poder de Record of Ragnarok, e recentemente muita gente me enviou o vídeo do canal Libélula Radioativa me pedindo para dar minha opinião e analisar, e é isso que faremos nesse vídeo. Só quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é fazer um ataque pessoal, apenas analisar os argumentos de um ponto de vista lógico e dar a minha visão sobre tudo isso. Então, caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos. E caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$5, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados e uso de emoji nos comentários. E dito isso, vamos à análise. Para começar, vamos observar os argumentos a respeito dos Zeus e sua citação de destruir o paraíso. Os Zeus, na sua forma damas, recebeu uma fala a respeito dele, do Shiva, que dizia: não vá sair por aí destruindo o plano celeste. E muita gente interpretou como, porra, o Zeus seria capaz de destruir o universo inteiro, né? O reino celestial inteiro. Mas por que a fala do Shiva sobre Zeus destruir Valhalla inteiro não é algo universal? É basicamente interpretação básica, gente, olha só. Eu acredito que, ao dizer isso sobre Zeus, ele está dizendo que ninguém no Valhalla, no plano celeste, poderia parar os Zeus na forma damas. Estabelecendo o quê? Estabelecendo que o Zeus é o top 1 do verso. Sendo bem sincero, mas esse argumento é sacanagem. É a interpretação básica falar que pode destruir o céu significar que ninguém pode parar ele no céu? Sejamos honestos, mas essa interpretação, além de extremamente forçada, não faz o menor sentido. Se eu afirmasse, eu posso destruir aquela casa na esquina, você poderia interpretar como: ah, entendi. Então você quer dizer que ninguém de dentro daquela casa poderia te parar, porque você é mais forte? É sério, você que está assistindo, apenas pare e pense um pouco. Está sendo dito que ele poderia destruir o céu. Como você poderia interpretar que destruir o céu significa ser o mais forte no céu? Novamente, falar que destruir uma casa não significa ser o mais forte entre as pessoas de dentro dessa casa é uma interpretação extremamente forçada e sem nexo. De qualquer jeito, podemos trazer argumentos mais concretos para provar que isso se refere ao céu como espaço físico. Pegando o scan original em japonês, podemos observar que o kanji de destruir pode ser traduzido como quebrar, destruir ou demolir. Ou seja, é explicitamente algo referido a uma destruição física. Não tem como você dizer: eu vou demolir uma casa, querendo dizer que vai derrotar as pessoas dela. Essa interpretação é simplesmente impossível nesse contexto. Além disso, temos esses kanjis que se referem ao céu como lugar, então a tradução correta aqui seria algo como mundo celestial, esfera celestial ou algo nesse sentido. O kanji kai é algo que pode significar mundo, fronteira, esfera, basicamente algo físico, tanto que podemos ver o kanji sekai significando mundo físico ou universo. Ele não serve para retratar sociedade, as pessoas e seres vivos. Sekai é exclusivamente utilizado para um lugar físico, sendo que esse kanji sozinho se refere ao contexto social, como sociedade ou público. Mas quando adicionamos o kai, se torna mundo físico. Então kai, por si só, serve para delimitar um espaço físico, e não um contexto social. Nesse caso, estaria se referindo a um mundo ou esfera celestial como lugar, e não como sociedade. Ou seja, essa interpretação de que destruir o céu significa ser mais forte do que os deuses que estão nos céus é incorreta, já que se refere ao céu como espaço físico e não como social. Essa argumentação, que visa dizer que demolir o reino celestial significa na verdade ser mais forte do que os outros personagens presentes no céu, pode ser considerada uso do estratagema número 2 do livro de Schopenhauer, que se chama homonímia, e se trata da tentativa de mudar o significado das palavras-chave para um significado que tem pouco ou nada a ver com o contexto, assim, refutando com sucesso uma versão alterada dessa frase. Para mim, dizer que isso é a interpretação básica chega a ser desonestidade. Falar que uma frase, onde é dito que um personagem pode quebrar, destruir ou demolir um espaço físico, na verdade significa que ele é apenas o personagem mais forte desse espaço, e não que ele pode realmente destruir esse espaço. E o pior, falar que isso é interpretação básica, tentando rotular de forma negativa quem utiliza uma interpretação mais coesa, de que falar que pode destruir um espaço significa que pode destruir esse espaço, sinceramente não faz o menor sentido. Até o argumento mais comum que as pessoas usam, que é dizer que é uma hipérbole, um exagero por parte do Shiva, seria mais lógico do que essa interpretação tendenciosa. Porém, também não seria correto, pois como eu vou mostrar mais pra frente no vídeo, o Shiva é uma fonte confiável para fazer essa afirmação. Mas de qualquer jeito, vamos ver o próximo ponto.
Ninguém em Valhalla peita ele. Os Zeus Adamas no X1 não tem pra ninguém. Ele é o mais forte, e se ele quisesse, ele dominava a Valhalla inteira e destruiria tudo. Sim, mas não com apenas um ataque. Para ele ser nível universal, ele precisaria destruir o Valhalla com apenas um golpe. Bom, eu preciso ser sincero nesse vídeo, então eu acho que esse argumento é bem preguiçoso e demonstra uma falta de esforço nesse assunto. Para ser universal, não é necessário necessariamente destruir o universo em um ataque. E eu vou calcular isso agora para explicar melhor o meu ponto. Sabemos que Zeus poderia se manter no máximo 6 minutos na forma Damas. Ou seja, essa citação do Shiva de que Zeus destruiria o paraíso possui um tempo limite de no máximo 6 minutos, já que depois disso ele simplesmente sairia dessa transformação, e o paraíso tem tamanho universal, o que eu vou explicar logo depois do cálculo. Sendo assim, vamos pegar o valor mínimo para se qualificar como universal, que seria 2.8 vezes 10, elevado a 92 joules, e essa seria a energia total liberada pelos Zeus durante a forma Damas para poder destruir o paraíso. Mas, vamos considerar que ele levaria 6 minutos para liberar essa energia e causar a destruição completa. A potência de ataque de um personagem se trata da energia liberada por segundo, então vamos multiplicar 6 por 60 para descobrir quantos segundos levaria, resultando em 360 segundos. E agora, dividimos a energia total pelo tempo, resultando em 7.8 vezes 10 elevado a 89 joules, que se encaixaria como nível multigaláxia. Ou seja, temos o nível multigaláxia em baseline alta, quase chegando em universal. Então, mesmo que ele leve esses 6 minutos para destruir o paraíso, ele ainda estaria próximo do nível universal. E diferente do que o Libélula fala no vídeo, não tem como rebaixar o verso a nível planetário, pois mesmo utilizando o tempo de realização, ainda teríamos valores altos. Vocês vão ver isso quando eu abordar sobre o feito do Rajum. De qualquer jeito, agora eu vou explicar por que o paraíso tem tamanho universal, mas antes eu vou deixar a explicação do próprio Libélula, e depois apenas complementar. Em Shumatsu nós temos 3 planos: Valhalla, o dos deuses, Midgard, o mundo humano, e Helheim, o mundo inferior. Qual é o tamanho deles? Não sabemos, mas o que nós sabemos é que Midgard é o nosso universo, o universo que nós seres humanos vivemos, e ele é um universo, que é basicamente infinito inclusive, é um universo. Infinito não, né? É um universo, ele teria o tamanho do nosso universo observável. E eu não lembro se foi o Hades ou foi a Brunhilda que descreveu que todos eles possuem o mesmo tamanho, ou foi ilustrado que eles possuem o mesmo tamanho. Talvez indique pra nós que, assim como Midgard, Valhalla tem o tamanho de um universo. É basicamente isso. As camadas são equivalentes e teriam o mesmo tamanho. E além de Valhalla já ter demonstrado o céu estrelado várias vezes, temos Buda chamando Valhalla de universo. Então sim, todas as 3 camadas são universais. De qualquer jeito, agora vamos ver os argumentos para o Rajum não ser universal. E aqui vocês vão entender melhor porque o período de tempo da destruição não é um bom argumento. E novamente, demonstra uma certa falta de comprometimento em descobrir os níveis reais dos personagens. O Rajum, ele é dito ter destruído metade do Helheim. Insano. Nível universal, é claro, porque, baseando-se que Midgard e Valhalla e Helheim são todas do mesmo tamanho, Helheim também é universal. Rajum destruiu metade do universo. Não é bem assim. O Rajum foi a loucura. Metade do Helheim foi destruído em um Rampage. E o que é essa palavra em inglês? Rampage. É uma onda de fúria, basicamente. Um personagem descontrolado destruindo tudo pela sua frente. Ele não usou apenas um golpe e destruiu metade do Helheim. Em quanto tempo ele levou para destruir metade do Helheim? Tem que levar isso em consideração, cara. De fato, não foi um ataque. Isso é um fato, mas vamos pegar alguns exemplos aqui. Temos novamente o valor de 2.8 vezes 10 elevado a 92 joules como sendo a energia necessária para destruir um universo. Ele destruiu metade de Helheim, então podemos dividir por 2, resultando em 1.4 vezes 10 elevado a 92 joules. E agora eu vou fazer 2 estimativas. Eu, particularmente, acredito que todo esse rampage do Rajum pode ter levado apenas algumas horas, mas vamos usar 2 estimativas bem altas para realmente tentar nerfar ao máximo o verso, e mostrar que mesmo assim é impossível nerfar o tanto que o Libélula queria. Considerando que ele levou um dia para destruir metade do Helheim, um dia tem 86.400 segundos, então basta dividir a energia pelo tempo e nós obtemos o valor de 1.6 vezes 10 elevado a 87 joules, que vejam só, ainda é multigaláxia em baseline alta, quase chegando em universal. Por último, vamos extrapolar ao máximo.
vamos considerar que levou um ano inteiro esse rampage, o que é bem improvável e sem sentido. Acredito que não seria algo repentino, como aconteceu no mangá se levasse um ano, mas enfim, vamos fazer isso para realmente tentar nerfar o Rajon. Para isso, multiplicamos os 86.400 segundos diários por 365, que são os dias de um ano, obtendo 31.536.000. E agora, pegamos novamente a energia total, dividimos pelo tempo e obtemos 4.4 vezes 10 elevado a 84 joules, que adivinhem, ainda é multigaláxia em baseline alta, pois o nível multigaláxia começa em 8.5 vezes 10 elevado a 68 joules. Sendo assim, não importa se o Rajon levou uma hora, um dia, um ano, uma década, ele ainda vai ter um tier próximo de universal, que no caso seria multigaláxia. Não adianta tentar nerfar com base no período de tempo, nós temos um feito sólido, multigaláxia, e tentar desqualificar, simplesmente invalidar uma destruição de metade de um universo com base no período de tempo sem sequer tentar calcular, me parece muito tendencioso. De qualquer jeito, agora vamos ao próximo argumento. Cara, nós vemos casas pegando fogo atrás dele. Onde isso é destruir metade de um universo? Ele não destruiu nenhuma casa inteira. Isso aqui, cara, se tu quiser forçar, é no máximo nível continental, multicontinental. E olhe lá, porque a casa não foi destruída, ela tá inteira, só tá pegando fogo, tá ligado? Mas tentar usar essa imagem representativa como argumento é sacanagem. Essa é apenas uma imagem utilizada para representar o feito, não uma demonstração literal. A aparência do Rajon nem ao menos é condizente. Estamos falando de um feito de destruição de uma camada universal. Não tem como desenhar a destruição de um universo em um quadro. As 3 camadas de Shumatsu, sendo Midgard, Valhalla e Helheim, são desenhadas em um formato plano e circular, sendo que obviamente são universos, é literalmente um universo humano, não um círculo plano. Essa é apenas uma imagem representativa para explicar como funcionam as camadas, mas elas sequer estariam no mesmo plano espacial, ou seja, esse desenho não faz sentido, é uma representação, da mesma forma que no caso do Rajon. Se supostamente esse desenho fosse literal, isso aqui seria a metade restante de Helheim, ou seja, a metade que não foi destruída, já que quando você parte um objeto ao meio e elimina uma dessas metades, logicamente só resta outra. Ou seja, isso aqui não pode ser a metade destruída, não tem nem lógica achar que ele não pode destruir uma casa, ainda mais quando você mesmo acredita que o verso é planetário e considera a possibilidade do feito do Rajon ser continental ou multicontinental. Utilizar uma casa não destruída como argumento é totalmente ilógico e contraintuitivo. De qualquer jeito, temos uma citação minimamente multigaláxia dos Zeus e um feito multigaláxia do Rajon. E ainda teremos coisas bem interessantes, mas vamos prosseguir no vídeo. Agora vamos a um ponto forte, a entrada do Shiva. É dito que ele pode sim destruir um mundo. Sekai é a palavra usada para se referir a mundo aqui, mas ela pode se referir a mundo como planeta ou até universo. Sim, mas na verdade, pelo contexto e por existirem palavras mais adequadas para dizer universo, Sekai é usado para definir o planeta Terra e não o universo. Basicamente, é dito que Sekai pode se referir ao planeta ou universo, mas pelo contexto seria mundo. Agora eu lhe pergunto, contexto de quê? Do mangá não foi, porque não apresentou nenhum contexto do mangá. A única coisa que foi feita aqui é dizer que Sekai pode ser planeta ou universo, mas como universo pode ser chamado de universo, então seria planeta, um argumento totalmente ilógico, considerando que também poderia ser utilizado o kanji de planeta e não de mundo. E como já mostrado, Sekai pode significar planeta ou universo, isso depende do contexto do mangá, e o Libélula não mostra o contexto do mangá, apenas diz que é planeta por conta do próprio significado da palavra, sendo que sabemos que a palavra pode ter os dois significados. Bom, eu vou explicar agora o contexto do mangá. Para isso, temos 2 evidências. O Shiva de Shumatsu segue a mesma base do real, onde também é dito que ele destrói e cria um novo mundo com a dança Tandava, mas no caso do Shiva, da cultura hinduísta, é citado explicitamente que se refere ao universo, apesar de também chamar de mundo, e vemos que nesse aspecto em específico, o Shiva do mangá se baseia no hindu utilizando a mesma exata citação. Então, se trata do mesmo contexto. Só quero deixar claro que não estou escalando o Shiva do mangá ao real, apenas utilizando para contextualizar uma citação, até porque o próprio mangá cita o Vedas, que são as escrituras hinduístas mais antigas.
Sendo assim, quando no mangá é dito, está escrito no Vedas, quando o tempo for cumprido, o Senhor Shiva dançará o Tandava e trará destruição ao mundo. Então, Shiva queimará seu próprio corpo e recriará o mundo das cinzas. É uma citação idêntica à usada pelos hinduístas e se refere ao universo. Além disso, mesmo que você não queira utilizar o contexto do qual o personagem se inspirou diretamente por X motivos, no mangá também temos o contexto desse mundo, pois o Shiva é citado diretamente ser o deus da destruição do universo. E essa citação se relaciona diretamente com o mundo. É literalmente a mesma coisa que vocês podem encontrar pesquisando na internet sobre o Shiva hindu. Sendo assim, o contexto implica o universo, e o kanji Sekai pode ser de fato usado para o universo. Agora, só para mostrar a hipocrisia do Libélula, percebam que as 3 camadas do verso são chamadas de mundo com o uso de Sekai. E vejam só, o Libélula aceita que mundo aqui significam 3 universos. O que nós sabemos é que Midgard é o nosso universo, o universo que nós seres humanos vivemos. E ele é um universo. Talvez indique pra nós que assim como Midgard, Valhalla tem o tamanho de um universo. E agora, para vocês são 3 planetas que formam a cosmologia? Não, melhor ainda, na verdade na sua lógica seria apenas um planeta dividido em 3 camadas, já que as 3 camadas juntas são chamadas de mundo. Mas aí nesse caso você assume que mundo é universo? É sério, não seja hipócrita. Você diz deliberadamente que Midgard é o universo humano, mas nunca foi chamado de universo na obra. Já demonstrou ser um universo e mostrou até mesmo a Via Láctea, mas não foi chamado diretamente dessa forma. Foi chamado apenas de mundo humano. Ou seja, no caso do Shiva, a obra deixa ainda mais explícito que se refere ao universo. Tanto pela questão de falar que ele é o deus da destruição do universo, quanto por falar que esse aspecto de destruir e recriar o mundo vem dos Vedas, e os Vedas são as escrituras hinduístas. Ou seja, está falando diretamente que o contexto vem dessas escrituras que mencionam o mundo como universo. Resumindo, apesar de ser extremamente óbvio que Midgard é um universo e que cada camada é universal, a obra deixa ainda mais explícito que a citação do Shiva se refere ao universo. Além disso, outro momento que você mesmo assume mundo como universo é sobre os deuses primordiais. Os deuses primordiais são universais. Eles são descritos como a origem do universo, o início de toda a criação, que já foram governantes do mundo inteiro. Novamente, é citado que eles são governantes no mundo inteiro e que deram origem ao universo. Então é muito irônico você assumir que mundo, nas 3 camadas do verso, não significa um planeta dividido por 3 e sim universos. E aqui na questão de governar o mundo, você também assume que se refere ao universo. Mas aí no Shiva você quer negar isso? Enfim, tanto o contexto da citação do Shiva é explicitamente universal, quanto o significado usado no contexto geral da obra de Shumatsu se refere ao universo como vimos nesses 2 exemplos que eu apresentei. Então não importa o contexto que você pegue, Sekai aqui está de fato se referindo a um universo. Não tem como negar isso. Os kanjis usados em Sekai podem significar muitas coisas. Esse daqui é geração, mundo, sociedade e público. E esse é mundo e limites. Nada de universo cosmos, né? Tá mais pra algo mundano. Pô, mas aí você tá tentando refutar a própria língua japonesa? Os kanjis no japonês, muitas vezes, possuem significados específicos quando usados separadamente e significados diferentes quando combinados, pois a natureza do sistema de escrita japonês é logográfico, ou seja, os kanjis representam ideias e conceitos mais complexos do que apenas sons. O significado dos kanjis que formam Sekai são esses, mas você pode pesquisar em qualquer dicionário, ou falar com um nativo da língua japonesa, ou fazer qualquer tipo de pesquisa. A composição de Sekai forma um significado de mundo abrangente, incluindo a ideia de todo mundo e também do universo. O que você está tentando fazer nesse vídeo não é refutar o significado da palavra no contexto do mangá, e sim uma tentativa de refutar a própria língua japonesa, tentando desconsiderar um dos significados da palavra. Mas e se fôssemos usar o kanji do universo de fato? Se o kanji que tá aqui na fala do Shiva fosse de fato o kanji de universo, Uchu significa universo, cosmos e espaço. Agora, qual dos dois parece mais universal? Isso aqui é basicamente uma falácia de negação do antecedente, e continua focando em refutar a língua japonesa e não em provar o contexto do mangá. O argumento é basicamente: se usasse o kanji direto de universo, seria universo, mas como não usou, não é universo. O que realmente encaixa como uma falácia de negação do antecedente, pois a condição de usar o kanji, o shu,
não é necessária. Ficaria mais claro, mas não é uma condição necessária e não muda o fato que Sekai também pode ser usado para o universo. Se fosse seguir essa lógica, eu poderia dizer que Shikyu é o kanji que se refere diretamente ao planeta Terra, então eu poderia dizer que se fosse usado Shikyu, ficaria claro que se refere ao planeta Terra, mas não foi usado, logo não é planeta e sim universo. Basicamente é a mesma lógica usada pelo Libélula, e se fosse ficar claro que é planeta, seria usado Shikyu, e se fosse ficar claro que é universo, seria usado Ushu, mas não foi usado nenhum dos dois, pois é uma inspiração à cultura hindu que coloca que Shiva pode destruir o mundo, se referindo ao universo. Mas, como eu acabei de explicar, o Chu significa universo ou cosmos, e na introdução do Shiva tem uma referência a isso. Ele é chamado de Vaivara, o destruidor do universo ou cosmos. Então isso quer dizer que ele é universal? Não, isso é só um título, é só uma referência mitológica que deram pra ele. Esse título aqui é só pra hypar ele. Ué, claro que é uma referência. O fato de ele destruir e recriar o mundo também é uma referência. O fato do Poseidon usar um tridente também é uma referência. Tudo é uma referência. Os personagens são obviamente inspirados em sua mitologia. Falar que uma referência não prova que ele não é universal. É declarado explicitamente que ele pode destruir o universo. E isso mostra que ele foi feito de acordo com a cultura hindu. Nada menos e nada mais. Inclusive, lá no anime dos Chibis, que é uma fonte oficial e canônica, como eu ainda vou explicar nesse vídeo, é citado que Shiva tem o poder para ser chamado de Deus da Destruição do Universo, pela Brunilda. Então não é apenas um título feito para criar hype, é confirmado que ele possui o poder para ter esse título, ou seja, ele é universal e por isso tem o título de Deus da Destruição do Universo, invalidando completamente esse argumento. Esse título aqui, gente, é a mesma coisa do Zeus, pai do cosmos. Tipo, o Zeus é o pai do cosmos, caralho, o cosmos nasceu dele, que porra é... Aqui temos uma falsa analogia, pois simplesmente a citação de Zeus não fala que ele criou o universo ou algo assim. Isso é uma interpretação exagerada para tentar criar uma inconsistência. Se fosse dito que ele criou o universo e fosse mentira, teríamos uma analogia mais coesa para provar que os títulos são hiperbólicos. Mas chamar o Zeus de pai do cosmos só prova que ele é o governante, é ele quem comanda os céus. Não tem nenhuma mentira, nenhuma hipérbole e nenhum exagero. O título de pai do cosmos é coerente com ele mandar em Valhalla, e não significa que ele criou o cosmos. Isso é basicamente outro uso da estratégia número 2 de Schopenhauer, que se trata de mudar o significado da palavra, fazendo pai ter contexto necessário de criador para ser fácil de refutar provando que ele não é o criador, desconsiderando que pai implica alguém que governa o cosmos. É que nem aquilo quando saiu a barreira estelar, o campo proeminente do Ra. Nossa, é um poder nível estelar. Não, gente, acalma em si. Oxe, esses exemplos não fazem o menor sentido. A habilidade de Ra, de fato, usa o potencial de uma estrela, no caso, o calor de uma estrela. Não é dito que ele pode destruir uma estrela, e sim que é estelar. Nesse caso, porque utiliza a capacidade máxima de uma estrela. Ou seja, seu próprio argumento vai contra a premissa. O fato de você usar como exemplo uma habilidade estelar, e essa habilidade de fato usa o calor máximo de uma estrela, como você mesmo já disse em outro vídeo, só prova que as citações não são hiperbólicas. Rapaz, tá certo isso? Esse exemplo não faz sentido, da mesma forma que o Zeus é coerente com ele mandar no paraíso. Ou seja, as 3 citações não são hiperbólicas e são coerentes com tudo que foi demonstrado. A de Zeus é coerente, a do Ra é coerente e a do Shiva mais ainda, visto que temos vários outros feitos universais que eu já mencionei. Inclusive, isso torna o Shiva uma fonte confiável para declarar que o Zeus poderia destruir o universo, e ao mesmo tempo torna coerente tanto Zeus, Rajun e todos os outros serem universais, e não apenas multigaláxia, já que como você mesmo diz no vídeo, eles escalam uns aos outros. Ele pode destruir o planeta Terra, e é claro como os deuses do Ragnarok escalam um para o outro, isso faz com que todos os outros deuses também se tornem nível planetário. É assim que funciona a escala de personagens parecidos em Shumatsu. Se um cara pode destruir um planeta e o outro cara é dito ser tão forte quanto ele, ou até mais forte que ele, ou pelo menos forte, quase tão forte quanto ele, esses caras são, no mínimo, nível planeta grande, e por aí vai. É assim que funcionam as escalas. Um apoio a isso seria a luta entre Zeus e Cronos, que foi dita a grande guerra da destruição de todo o universo. Novamente, uma citação sólida universal, e que não adianta tentar nerfar usando de base o período de tempo, pois ainda seria muito próxima disso.
Os principais argumentos que usam para definir que Shumatsu é universal são falas sobre o Shiva. Nos vídeos Chibi da Warner, tem um canal da Warner Bros. Que posta os Chibis, que são os extras do anime, né? Mas é muito fácil refutar isso aqui. Não é material canônico, é só um bando de ceninhas extras feitas em Chibis. Primeiramente, eu só quero mostrar a hipocrisia e depois provar a canonicidade. O Libélula, nesse vídeo mesmo, diz que considera os guidebooks canônicos e válidos. O que tiver fora de artbook, guidebook, não é canônico. Ele considera inclusive esse guidebook, que adivinhem só, é um guia de animação, um guia do anime. O próprio guidebook foi feito especificamente para a versão do anime de Shumatsu, e não do mangá. Então, a partir do momento em que você considera o guia do anime, não faz o menor sentido desconsiderar o próprio anime. E, inclusive, você assume que os Chibis são canônicos ao anime e não ao mangá. Talvez no anime o Shiva seja universal, mas no mangá não é. Mas também assume que o guia do anime é canônico ao mangá. O mangá é o material original e oficial. O que tiver fora do mangá não é canônico. O que tiver fora de artbook, guidebook, não é canônico. São várias contradições que podemos observar nesse vídeo. Se o guia do anime é canônico, o anime é canônico. E se o anime é canônico, os Chibis são canônicos. De qualquer jeito, agora sim vamos provar que eles são de fato canônicos. Primeiramente, sabemos que os Chibis são divulgados diretamente pelo site oficial de Shumatsu. E não só isso, eles são divulgados pelo próprio autor no Twitter, sendo que os Chibis nos trouxeram várias confirmações que não existem no mangá ou guidebook, como a confirmação de que Zeus tem 25 filhos, a confirmação que Thor passou pelo evento de se fingir de noiva para recuperar o Mjolnir, igual na mitologia. Então temos várias informações extras que não podem ser encontradas no mangá, e tudo isso é divulgado pelo autor. Se supostamente não fosse canônico, o próprio autor da obra estaria espalhando informações falsas, sendo que não é uma obra diferente. Os Chibis foram criados especificamente para informar de coisas que não existem no mangá e anime. É basicamente como você falar que um databook não é canônico porque não é parte do mangá, mesmo quando está sendo divulgado pelo próprio autor. E achar que o autor e o site oficial de Shumatsu estão divulgando fake news é absolutamente ilógico. Sendo assim, os Chibis não só são uma fonte de informação válida, como também trazem confirmações interessantes, como a arma divina de Zeus ser raios que podem destruir o universo inteiro, sendo que a arma divina dele não aparece no mangá. E lembrando que isso é divulgado pelo autor e pelo site oficial, então entra novamente na questão: eles iriam realmente espalhar uma informação falsa a respeito da obra? Por fim, só quero responder um comentário irônico do próprio Libélula na minha comunidade, implicando que eu não sei o que é navalha do Khan, que é basicamente um princípio lógico, onde a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis, mas, na verdade, a própria navalha do Khan só vai contra seus próprios argumentos. É extremamente óbvio e lógico que afirmar que um personagem pode destruir o universo significa que ele pode destruir o universo ao invés de que ele seria o mais forte de lá. E o primeiro tem logicamente menos premissas, não adianta meter uma dessas, pois qualquer análise lógica implica que os personagens são de fato universais. Eu acho impressionante como a própria fanbase de Shumatsu chega a ser a mais negacionista que gosta de nerfar a própria obra, achando que os personagens são nível parede, ou que são nível montanha, ou que são planetários e por aí vai. Mas sinceramente, achar que é um nível inferior à multigaláxia é mais uma questão de falta de conhecimento matemático e lógico. Eu realmente não sei o que vocês ganham nerfando a própria obra. Se fosse algo coerente e lógico, eu entenderia, mas não há argumento bom para esse tipo de narrativa. De qualquer jeito, hoje vocês já devem ter percebido que a análise é bem mais complexa do que simplesmente falar: ele não ia destruir o universo com um ataque, logo, todo esse feito é inválido. Temos que nos aprofundar muito mais em cada ponto. Então eu não quero atacar ninguém, apenas mostrar que é necessário ter um cuidado maior ao invés de sair por aí fazendo afirmações rasas e construindo a verdade absoluta e interpretação básica. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado, comentem suas opiniões a respeito disso tudo e nos vemos numa próxima.